Olá pessoal, aqui é o professor Anselmo. Essa é a nossa disciplina de Controle Estatístico de Processo, ministrada ao curso de Engenharia de Produção Mecânica da Universidade Federal do Ceará. E hoje nós vamos ter uma aula de introdução, aos gráficos de controle. Olha só pessoal, o que é o gráfico de controle? É uma ferramenta gráfica para o acompanhamento de uma variável de saída de um processo de produção com o objetivo de manter o processo dentro das especificações de engenharia ou com o objetivo de melhorar o processo. Tudo bem? O gráfico de controle foi uma ferramenta inicialmente proposta pelo engenheiro estatístico Walter Shewhart. E ele também é conhecido, por ter sido criado pelo Shewhart, como gráfico de controle de Shewhart. Então, pessoal, para a gente entender a ideia do gráfico de controle, a gente precisa primeiro compreender a diferença entre causas aleatórias e causas atribuíveis. As causas aleatórias, elas são resultantes aí do efeito cumulativo de muitas causas pequenas, essencialmente inevitáveis. Então, as causas aleatórias elas correspondem à variabilidade natural do processo. Tudo bem? Então, em geral, são causas que nós não temos como controlar ou como eliminar. Tudo bem? Então, todo processo natural, processo de produção, ele tem uma variabilidade natural. Tá? Então, nenhum processo ele é 100% estável, digamos. Ele consegue operar com a estabilidade total, certo? Vai haver uma certa variabilidade, e essa variabilidade ela é natural. Tudo bem? Então, essa variabilidade natural ela vai corresponder a causas aleatórias. Tá? E nós podemos ter também causas atribuíveis, que são outros tipos de variabilidade. Por exemplo, variabilidade associada a máquinas mal ajustadas, a erros de operadores, a defeitos na matéria-prima, dentre outras. Essas causas elas degradam o desempenho do processo. Então, o que é importante aqui com relação a essa diferença entre causas aleatórias e causas atribuíveis é que as causas atribuíveis elas podem ser identificadas e, geralmente, elas podem ser eliminadas ou mitigadas. Tá? Então, nós conseguimos manter um processo sob controle, se nós somos capazes de identificar causas atribuíveis que podem degradar o desempenho do processo ou até fazer com que o processo saia de controle, fique fora de controle. Então, nós podemos identificar as causas atribuíveis e eliminá-las. Tudo bem? Então, nós dizemos que um processo está sob controle estatístico quando há presença somente de causas aleatórias. Tudo bem? Então, se um processo ele está na presença somente da sua variabilidade natural, nós dizemos que ele está sob controle estatístico. Embora exista variabilidade, essa variabilidade ela não significa que ele esteja fora de controle. Ele está sob controle. Tudo bem? Nós dizemos que um processo está fora de controle quando o mesmo opera na presença de causas atribuíveis. Então, quando nós temos causas que estão degradando o desempenho do processo, estão tirando o processo do seu controle, das suas especificações, por exemplo, essas causas atribuíveis tornam o processo fora de controle. Tudo bem? Então, a ideia é que a gente elimine ou mitigue essas causas atribuíveis de forma a recuperar, a trazer o processo de volta ao controle. Então, olha só, pessoal, elementos principais de um gráfico de controle. Então, o gráfico de controle, ele é um gráfico aí no plano cartesiano. Nós temos um eixo horizontal e um eixo vertical, que é típico aí de gráficos de planos cartesianos. Então, o eixo horizontal ele vai representar o tempo ou o número da amostra sequencial, certo? E o eixo vertical ele vai representar o valor aí de uma certa estatística que você computa a partir de uma amostra que você retira do processo. Tá? Então, a ideia do gráfico de controle é que você, ao longo do tempo, você
coleta amostras, né, sequencialmente, de uma variável do processo, certo? Frequentemente essa variável está associada a uma característica de qualidade do processo, certo? Então, e uma dimensão de um produto que você quer controlar, né? Por exemplo, volume, né? Uma dimensão, tá? E aí, ao longo do tempo, você retira amostras do processo, computa uma estatística a partir dessa amostra, né? E aí você plota no gráfico o valor dessa estatística que você está computando, essa estatística amostral, tudo bem? Cada um desses pontos identificados aí no gráfico representa um valor da estatística amostral que você computou a partir de uma amostra que foi coletada naquele instante de tempo, certo? E aí, frequentemente, a gente faz uma ligação dos pontos, né, para poder a gente ter uma ideia de evolução temporal, né, de série temporal, né? O gráfico de controle ele tem uma linha central, né? Então essa linha central, em geral, ela é digamos, o valor-alvo aí que a gente espera, que é em torno do qual, né, essa estatística que a gente computa, né, a partir da amostra, ela varia, né? Então essa linha central, ela em geral representa um valor-alvo, né, um valor desejado, certo? Para aquela estatística, né, um valor esperado, por exemplo, daquela estatística. E nós temos limites inferior e superior de controle, tá? Então, qual é a função desses limites? Esses limites eles vão representar, digamos, regiões extremas do gráfico, né, em que se um ponto observado, né, um ponto que representa um valor de uma estatística computada, se esse ponto cair fora desses limites de controle, né, para além dos limites de controle, nós vamos dizer que o processo está fora de controle. E isso vai, então, disparar uma certa ação para correção. Tudo bem? Enquanto as observações estiverem entre os limites de controle, nós consideramos que o processo está sob controle. Se uma observação cair fora de um desses limites, ou, né, estiver acima do limite superior ou abaixo do limite inferior, isso vai, então, indicar para a gente que o processo está fora de controle e que nós devemos tentar identificar o que é que está acontecendo, né? Qual ou quais causas atribuíveis estão fazendo com que o processo saia de controle, tá? Então, essencialmente, né, os elementos de um gráfico de controle são a linha central, né, que representa o valor-alvo, o limite superior de controle, que a gente vai chamar de LSC, né, e o limite inferior de controle, tá bom? Que é o LIC. Como é que nós construímos o gráfico de controle? Então, para a gente construir o gráfico e usar, né, esse gráfico, nós precisamos especificar os seus elementos, né, a sua linha central, os limites de controle superior e inferior, né, e além disso a gente precisa também especificar a frequência de amostragem, né, então eu vou retirar amostras do processo a cada 10 minutos, a cada 30 minutos, a cada hora, né, a cada turno. A gente precisa definir a frequência de amostragem e também o tamanho da amostra, né? Eu vou coletar uma amostra de tamanho 5, né, ou de tamanho 1, só vou observar, só vou tirar uma medida, né? Ou tamanho 5, 10, ou 20, ou 30, ou 100, né? Então esse tamanho da amostra aí também a gente precisa escolher, né? Tanto a frequência de amostragem como o tamanho da amostra estão relacionados a questões econômicas, né? Ao custo de a gente coletar essa amostra, né? Ao custo da gente levar muito tempo para perceber que o processo está fora de controle, né? Então, tem uma série de considerações relacionadas ao custo tanto para realizar a amostragem, como o custo em que o custo que a gente vai pagar pelo processo permanecer um certo tempo fora de controle sem a gente perceber, né? Então existe um certo trade-off aí entre esses custos, tá bom? Como é que nós especificamos os limites de controle, né? Então, sim, os limites de controle, eles são especificados por meio de uma analogia com os testes de hipótese, tá? Então, a linha central, ela representa um valor θ0, certo? De um parâmetro da distribuição de probabilidades de uma variável do processo, certo? Um parâmetro θ, digamos, esse θ0,
é um valor que a gente estabelece a partir de uma hipótese nula. Tá? É um valor que a gente acredita ser verdadeiro, né? Que o processo ele está operando, né? Sob aquele parâmetro com valor θ0, tudo bem? E aí o valor desse parâmetro θ, ele é estimado por meio de uma estatística θ-chapéu. Tá? Então a gente vai coletar lá uma amostra, computar uma estatística a partir dessa amostra, uma estatística θ-chapéu, que é um estimador do parâmetro θ, né? Que é o parâmetro que a gente quer controlar aí do nosso processo. Tá? Os limites de controle, né, LSI e LC, eles são definidos em função da distribuição de probabilidades da estatística θ-chapéu. Tá? Então, se nós conhecemos a distribuição de probabilidades da estatística θ-chapéu, então a gente pode definir os limites de controle como sendo as regiões extremas aí dessa distribuição de probabilidades, ou seja, regiões cuja probabilidade da estatística cair nessa região, né, ou nessas regiões, é a probabilidade pequena, de forma que isso vai nos dar a entender, né, vai sinalizar para a gente que possivelmente o processo esteja fora de controle, porque o valor da estatística caiu em uma região de probabilidade muito pequena. Né? Ou seja, a gente vai rejeitar a nossa hipótese nula que o processo está operando com aquele parâmetro com valor θ0. Né? Certo? Então, as regiões fora dos limites de controle representam a região de rejeição da hipótese nula. Tá? Então, a gente pode fazer essa analogia aí. Certo? Caso o valor da estatística θ-chapéu caia fora dos limites de controle, o processo é considerado fora de controle. Tudo bem? Então, isso vai sinalizar para a gente que o processo, né, está fora de controle. A gente vai rejeitar a nossa hipótese nula de que o parâmetro permanece com o valor θ0, ou seja, ele deve ter assumido um outro valor. Né? E aí a gente precisa, então, investigar o que está causando, né, essa mudança aí no parâmetro que a gente está controlando. Tá? Vamos aqui, então, para um exemplo. Né? Vamos aqui para um exemplo de gráfico de controle para a média. Certo? Então, imagine aí que o parâmetro que eu quero acompanhar no meu gráfico de controle é a média, né, o valor esperado de uma certa variável do processo, que é uma variável aleatória. Né? Como nós vimos, todo processo tem uma variabilidade natural, então vai ser uma variabilidade vai ser uma variável aleatória. Né? E aí, no caso da média, né, nós podemos estabelecer como linha central uma certa média μ0, né, que seria aí uma média que a gente acredita que o processo está operando com esse parâmetro média μ0. Tá? E aí vai ser a nossa linha central. Né? E aí a gente vai especificar como limite superior e inferior o valor, né, μ0, certo? Mais um certo valor aqui de z de alfa sobre 2, né? Então isso aqui, o z, lembrando, é o score padrão, né? Que é justamente uma variável aleatória que tem distribuição normal, né? Padrão, né? E sigma sobre raiz de n é o desvio padrão, né, do nosso estimador média amostral, certo? Como nós vamos usar a média amostral para estimar a nossa média μ do processo, né, a nossa média populacional do processo, certo? A média amostral, o desvio padrão da média amostral é sigma sobre raiz de n, em que sigma é o desvio padrão natural do processo, certo? É o desvio padrão da variável aí que você está acompanhando, né, do processo, tudo bem? Então, nosso limite superior ele vai ser μ0 mais e de alfa sobre 2 sigma sobre a raiz de n, e o limite inferior vai ser μ0 menos z de alfa sobre 2 sigma sobre a raiz de n. Tá? Então, vejam, pessoal, que isso aqui vocês podem vão lembrar aí tanto de intervalo de confiança como de teste hipótese. Né? No caso de teste hipótese, isso aqui corresponderia ao que aos valores críticos, né, digamos, da região de rejeição do teste de hipótese, no caso, com a distribuição da média amostral assumida aí como sendo a distribuição normal. Né? Lembrando que isso vai ser verdade, né, caso a variável aleatória, né, que a gente está computando a média da amostral, né, caso ela seja, a distribuição de probabilidade dela seja normal, né, e aí
E aí a própria média amostral ela vai ter uma distribuição normal também, né? Ou então no caso de amostras grandes em que, pelo teorema do limite central, a distribuição de probabilidades da média amostral vai tender a uma distribuição normal, tá? Então nesse exemplo aqui de limite de controle para a média de uma variável, a gente tem uma premissa aqui que é a premissa de normalidade, certo? Professor, sempre a gente vai assumir normalidade? Não, tá? Isso vai depender da sua variável, né, e da aplicação industrial que você está fazendo, certo? É possível a gente construir gráficos de controle que não são baseados na hipótese de normalidade, tá? Mas boa parte das nossas aulas sobre gráfico de controle a gente vai assumir aí, por conveniência, né, a hipótese de normalidade, tudo bem? E também porque esses gráficos que são baseados na normal são os que frequentemente são os mais usados, né? Os que ocorrem mais na prática, tudo bem? Então, lembrando aqui que o sigma é o desvio padrão da variável aleatória que a gente está acompanhando, né, no processo, certo? E aí eu estou assumindo aqui, né, como sendo conhecido, tá? Em outra aula a gente vai ver como fazer para estimar esse desvio padrão, certo? A partir das próprias amostras. Mas aqui, para fins didáticos aqui da nossa aula, a gente está assumindo o desvio padrão do processo, né? Ele é conhecido, tá? Z de alfa sobre 2 aqui, número de desvios padrão, né? O nosso score padrão, e N o tamanho da amostra, né? Que é o tamanho da amostra que a gente vai tirando ao longo do tempo, tá bom? Então vamos aqui para um exemplo numérico, né, pessoal? Então considere um processo de fabricação de anéis de pistão, tá? Esse exemplo eu tirei lá do livro do Montgomery, tá bom? Então considere um processo de fabricação de anéis de pistão. A variável de interesse para o controle de qualidade é o diâmetro interno do anel. Então o controle de qualidade ele está interessado em acompanhar essa variável, né, que é o diâmetro interno do anel, à medida que esses anéis de pistão vão sendo produzidos, né? E essa é uma variável crítica para a qualidade porque ela não pode se distanciar muito de um certo valor especificado pela engenharia, tudo bem? Então, olha só, assume-se que o processo pode ser controlado com a média μ0, né, igual a 74 milímetros, certo? Então, essa nossa média aí é que a gente assume na nossa hipótese nula, né? E o desvio padrão do diâmetro interno é conhecido, né, o desvio padrão do processo de produção, né, dos anéis. Então, o desvio padrão aí desse diâmetro interno ele é conhecido igual a sigma, né, igual a 0,01 milímetro. Tudo bem? Esse é o desvio padrão. Tá? E aí, a cada hora, a gente retira uma amostra de N igual a 5 anéis e a gente computa a média amostral x bar. Tá? Então, a cada hora a gente vai lá no processo de produção, retira aleatoriamente 5 anéis que foram produzidos, mede esse diâmetro de cada um deles, tira a média desses diâmetros, desses 5 diâmetros, tudo bem? E aí plota num gráfico de controle essa média amostral. Tá? Então, pessoal, olha só. Note que o desvio padrão da média amostral ele é dado por sigma de x barra, né, que é sigma, que é o desvio padrão do processo, né, o desvio padrão populacional, aí que a gente está assumindo como conhecido, né, dividido pela raiz do tamanho da amostra. Né. Então, o sigma x barra é o desvio padrão, né, da média amostral, da nossa estatística média amostral. E aí nós temos, então, 0,01 dividido por raiz de 5, que dá 0,0045. Tudo bem? Então, olha só, assumindo o z de alfa sobre 2 igual a 3, né, então, nesse caso aqui, a gente, em vez da gente especificar o alfa, né, eu poderia especificar em um alfa 5%, um alfa 1%, e aí computar o z, né, identificar qual seria o z correspondente àquele alfa, né, a gente vai fazer um processo inverso, que a gente vai definir o número de desvios padrão, no caso 3, né, e aí a gente pode então computar depois qual é a probabilidade, né, correspondente, qual é o nosso alfa aí correspondente a esse número de desvios padrão, tá bom? Então, assumindo aí o z de alfa sobre 2 igual a 3, os limites do gráfico de controle são dados então pelo seguinte, né, o limite superior de controle é 74, que é o nosso μ0, né, nossa linha central, mais 3 desvios padrão vezes o desvio padrão da média amostral, 0,0045,
o que dá 74,0135. Né? A nossa linha central é o valor 74, que é o Mi0, e o limite inferior de controle, né, 74 menos 3 desvios padrão, né, vezes 0,0045, o que dá 73,9865. Tudo bem? Então, esses limites de controle em que a gente fixa o número de desvios padrão em 3, eles são chamados de limites de controle 3 sigma. Tudo bem? Que a gente definiu aí como sendo 3 desvios padrão para mais ou para menos. Tá? Então, visualmente, né, nós temos aí os nossos limites de controle, né, que a gente acabou de computar, a nossa linha central aí 74, certo? Então, no eixo X aí tem a identificação do diâmetro médio do anel, né, o X barra, que é o diâmetro, que é a média amostral, né, a cada 5 amostras, né? Então, olha só, aqui na amostra 1, eu peguei 5 anéis, computei o diâmetro, né, medi o diâmetro de cada um dos 5 anéis, computei a média amostral, e aí deu esse ponto, né, que está aqui entre o limite inferior e a linha central. Né? Em uma segunda amostra, retirada um tempo depois, eu computei essa outra média amostral. Tudo bem? Em uma terceira amostra, essa terceira média amostral. E assim sucessivamente. Então, vocês vão vendo que, vocês veem que a média amostral ela vai oscilando, né? Mas aqui nesse gráfico, ela está sempre se mantendo aqui entre os limites inferior e superior, de forma que o nosso processo ele está sob controle, né? Até a 16ª, que é a amostra, ele estava sob controle. Tudo bem? Olha só, pessoal, tipos de variabilidade. Então, um gráfico de controle ele pode exibir essencialmente aí, 3 tipos de variabilidade. Tá? Então, ele pode ser um gráfico estacionário e não correlacionado, ele pode ser estacionário e autocorrelacionado, e ele pode ser não estacionário. Tudo bem? Vamos ver cada um desses 3 tipos. Ó. Então, um gráfico estacionário e não correlacionado. Né? Nesse caso, nesse tipo de variabilidade, né, os parâmetros do processo observado não variam com o tempo e as observações são independentes. Tá? Então, nesse caso de variabilidade estacionária e não correlacionada, né, a gente vai observar um padrão semelhante a esse gráfico. Né? Então, a nossa estatística aqui ela vai variando, né, mas de uma maneira estacionária, ou seja, vejam que não tem nenhuma tendência aqui de crescimento temporal ou decrescimento, nenhuma, digamos, uma oscilação aqui temporal, tudo bem? Então ele é um gráfico que e também ele não é correlacionado, né? Cada uma das observações aqui, né? Cada uma das amostras e da estatística computada são independentes, certo? Não existe uma dependência aqui do passado, tudo bem? Uma segunda forma de variabilidade é quando a gente tem um processo estacionário, né? E as observações são autocorrelacionadas, tá? Então, o estacionário significa que os parâmetros do processo observado eles não variam com o tempo, tá? Eles são invariantes com o tempo, né? E as observações, no entanto, as observações são autocorrelacionadas, tudo bem? Então, a gente acaba vendo um padrão, né, em que a autocorrelação, o que é que ela implica? Né? Ela implica que uma dada observação, né, ela vai depender do valor anterior ou de uma sequência de valores anteriores a ela, certo? Então, nesse caso aqui, a gente observa, por exemplo, que as observações elas tendem a ser, né, observações que estão mais próximas no tempo tendem a ocorrer mais próximo, certo? Aqui em termos do eixo vertical, né? Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, uma sequência de observações que estão próximas temporalmente, né, elas também estão próximas aqui no eixo vertical, certo? Então, existe uma autocorrelação entre essas observações, elas não são independentes, tá? No entanto, esse padrão de variabilidade aqui, ele é estacionário, certo? Então, embora haja uma autocorrelação aqui temporal, ela é estacionária, no sentido de que possivelmente os parâmetros desse processo não estão variando com o tempo. Então, o próprio processo em si, né, ele é invariante com o tempo. Tudo bem? E por fim, a gente tem um terceiro tipo aqui de variabilidade, que é um caso de um processo não estacionário. Né? Nesse caso aqui, os parâmetros do processo observado variam com o tempo. Ou seja, esse processo ele não é invariante ao tempo. Tá?
o ponto no tempo aqui em que a gente se encontra, né, que a gente observa esse processo, é determinante do processo, certo? Ou seja, o processo é função do tempo, tá? Então, exemplo aqui, a média é função do tempo, ou a variância desse processo é função do tempo, ou tanto a média quanto a variância são funções do tempo, ou outros parâmetros, tudo bem, são funções do tempo, tá? Esse tipo de variabilidade, ela é, digamos, a mais complexa e ela é, em geral, um indicativo de que o processo está fora de controle, tudo bem? Então, em processos controlados, em geral, a gente vai observar, a gente vai ter processos que vão ter um comportamento estacionário ou, ou independente, né? Seria estacionário e não correlacionado, em que as observações são independentes, ou estacionário e autocorrelacionado, em que existe uma relação, né, uma autocorrelação temporal entre as observações, no entanto, os parâmetros do processo não estão variando com o tempo, tudo bem? Então, processos não estacionários, né, no caso de processos de produção, processos industriais, eles costumam ser processos que estão fora de controle, tá bom? A gente não pode generalizar, dizendo que é sempre, né, mas se você plota o gráfico de um processo e esse processo ele é não estacionário, isso é um forte indicativo de que ele possivelmente está fora de controle. Olha só, pessoal, o que é que acontece quando a gente observa, né, a gente tem uma observação que cai fora dos limites de controle, né? A gente tem que investigar quais são as causas atribuíveis que estão fazendo com que o processo fique fora de controle, né? Então, para isso, a gerência, né, do chão de fábrica, né, de um determinado processo industrial, ela tem que estabelecer um plano de ação para fora de controle, né? Então, sempre que uma observação, né, de x barra cair fora, no caso aqui, né, ilustrando para o caso da média, né, cair fora dos limites de controle, né, os responsáveis pelo processo devem atuar para identificar a causa atribuível que está tornando o processo fora de controle, tudo bem? Então, a empresa, né, a fábrica, ela deve ter algum tipo de plano de ação para fora de controle. Esse plano de ação é nada mais do que uma instrução, né, que diga, olha, o que é que se deve fazer caso se observe que o processo está fora de controle, né? Então, uma sequência de passos ali, né, um procedimento operacional padrão, né, alguma instrução, né, que determine, olha, eu tenho que verificar tais partes de uma máquina, né, tem que verificar tais pontos do processo para tentar identificar se há algo ali que está acontecendo, alguma causa atribuível que está fazendo com que o processo fique fora de controle, né? Então, o objetivo desse plano é identificar e, sempre que possível, eliminar a causa atribuível para que o processo volte ao estado sob controle ou para a melhoria do processo. Esses planos eles vão ser muito específicos do tipo de processo, né, que está sendo controlado, né? Então, isso aqui vai ser muito específico da empresa em particular que está implementando o seu controle estatístico de processo. Olha só, pessoal, agora um ponto interessante aqui dos gráficos de controle, né? A gente viu como é que define os limites de controle, né? Inferior, superior. Mas o que eu acho importante também é qual é o tamanho da amostra que eu vou usar e qual é a frequência de amostragem. Tudo bem? Então a gente sabe o seguinte, que amostras maiores, né, e uma maior frequência de amostragem tornarão mais fácil a detecção de mudanças no processo. Tudo bem? Então quanto maior a amostra que você retirar, né, como também a frequência, se você retirar amostras com mais frequência, né, isso vai permitir com que você detecte mudanças mais rápido, tá? No entanto, existe um custo de amostragem, né, que aumenta tanto com o tamanho quanto com a frequência de amostragem. Então, para eu coletar amostras maiores, eu vou ter um custo maior, e se eu coletar amostras com mais frequência, eu também vou ter um custo maior, né? Então, a gente deve, na prática, né, tentar encontrar um tamanho e frequência de amostragem que seja economicamente viável, né, e permita a detecção de mudanças no processo em um tempo aceitável. Isso também vai ser muito dependente do tipo de processo em particular, né, dos custos associados à amostragem, né. A gente tem apenas algumas diretrizes, né, de tamanho e frequência de amostra, de amostragem, mas a especificação, né,
para um dado processo vai depender muito das características particulares daquele processo, né, e dessas considerações econômicas. Então, assim, hoje em dia existem alguns processos, né, que a gente tem tecnologia, por exemplo, de sensores, testagem automatizada, que tem barateado muito o custo de amostragem e em alguns processos a gente consegue até testar 100% das unidades produzidas, né? Então, alguns processos hoje é muito barata a testagem, ela é automatizada, né? Então, se pensar, por exemplo, na produção de latinhas de refrigerante, né, latinhas metálicas hoje, né, alguns produtos farmacêuticos também, né, a gente consegue testar 100%. Tá? Produtos eletrônicos também, dependendo do tipo de produto, a gente consegue testar 100%. Tá? Porque o custo é muito baixo hoje. Então nesse caso, a amostra, né, a gente está testando todas as unidades produzidas e também com a frequência máxima possível, porque a gente pode ir testando à medida que elas vão sendo produzidas. Né? Olha só, pessoal, um conceito interessante que pode ajudar a gente, né, a definir aí esse tamanho de amostragem é o conceito de comprimento médio da sequência, né, o CMS. Então, olha só, seja y uma variável aleatória que representa o número de amostras em sequência até que o valor da estatística computada caia fora dos limites de controle. Certo? A gente vai definir essa variável y aí. O que é essa variável? Ela é uma variável que ela vai contando quantas amostras eu vou tirando até que ocorra um ponto fora dos limites de controle. Tudo bem? Então, eu tiro lá uma primeira amostra, aí, opa, está dentro dos limites. Uma segunda está dentro dos limites. Uma terceira. Quando chegar em um certo número aí, y, a estatística computada ali amostral caiu fora dos limites de controle. Certo? Essa variável, que conta em quantas amostras até um ponto cair fora dos limites de controle, essa variável, né, ela é uma variável discreta, né, que a gente está chamando de y, e a gente pode mostrar aí que ela tem uma distribuição de probabilidades, que a gente chama de distribuição geométrica, com uma certa probabilidade P, em que P é a probabilidade de uma observação da estatística cair fora dos limites de controle. Tudo bem? Então, a distribuição, né, a fórmula dessa distribuição de probabilidades geométrica, né, ela é dada por essa aqui. A probabilidade de que a nossa variável aleatória y grande seja igual a um certo valor específico y pequeno, né, onde esse y aqui ele varia discretamente, né, ou seja, assume valores aí, valores no conjunto dos números naturais. Né, então, y pode ser 1, 2, 3, 4, até mais infinito em teoria. Né. Essa distribuição de probabilidades ela é dada por 1 menos p elevado a y menos 1 vezes p. Certo? Em que p é a probabilidade de uma observação da estatística cair fora dos limites de controle. Tudo bem? O comprimento médio da sequência, o CMS, ele corresponde ao número médio de amostras coletadas, né, o número esperado, né, até que a estatística amostral caia fora dos limites de controle. Tá bom? Então, o CMS ele é o valor esperado da nossa variável y, que a gente pode mostrar pela variável y seguir uma distribuição geométrica, o valor esperado dela é 1 sobre p, ou seja, é 1 sobre a probabilidade, né, de uma observação da estatística cair fora dos limites de controle. Certo? Então, quanto menor essa probabilidade, maior vai ser o número esperado de amostras que eu vou tirar até um ponto cair fora dos limites de controle. Tá bom? Então, vamos ver aqui um exemplo, né? Então vamos pegar aí o nosso caso do gráfico de controle para a média, se a gente adotar aí os limites 3 sigma, né, os limites de controle 3 sigma. Então a gente adotando aí o z de alfa sobre 2 igual a 3, né, a gente pode, como a gente está assumindo normalidade, né, a gente pode procurar lá numa tabela da normal e a gente vai ver que a probabilidade P, né, que corresponde ao alfa, né, que é justamente a probabilidade de uma observação da nossa média amostral cair fora dos limites de controle, essa probabilidade ela é aproximadamente 0,0027, tá bom? Ou 0,0027, tá? Assumindo que a média real do processo corresponde à linha central, né? Ou seja, a hipótese nula é verdadeira. Isso aqui é importante também. A gente está assumindo aqui que o processo está sob controle, né? A média real do processo, ela coincide aí com a média que a gente adotou na hipótese nula, né? Então a gente vai chamar esse CMS aí, sobre a hipótese nula, de CMS zero, tá? Que é o CMS sobre a hipótese nula.
Ele vai ser dado, então, pelo seguinte, CMS 0 vai ser o valor esperado, né, da nossa variável y, né, que conta aí o número de amostras até um ponto cair fora dos limites de controle. Como a gente acabou de ver, né, ela é o inverso da probabilidade P, né? A probabilidade P é 0,0027, então 1 sobre 0,0027, que dá aqui aproximadamente 370, tá bom? Então, ou seja, em média, a cada 370 amostras, a média amostral cairá fora dos limites de controle, certo? Mesmo, professor, mesmo a média permanecendo igual à média da hipótese nula, sim, mesmo a média do processo ela não mudando, né, ela permanecendo igual ao valor adotado na hipótese nula, a gente, pela aleatoriedade natural do processo, em média, a cada 370 amostras, a média amostral ela vai cair fora dos limites de controle, mesmo o processo estando sob controle. Tudo bem? Então, olha só, se as amostras são retiradas a cada hora, isso corresponde a uma média de 370 horas, que se a gente assumir 24 horas por dia, né, imagine um processo funcionando 24 horas, isso dá aproximadamente 15 dias, tudo bem? Então, aproximadamente a cada 15 dias, a gente vai ter uma observação fora dos limites de controle, mesmo o processo estando sob controle, tá? Então, pessoal, a gente chega no conceito de alarmes falsos. O que são os alarmes falsos? Então, olha só, dado que o processo está sob controle, né, ou seja, a hipótese nula é verdadeira, um ponto fora dos limites de controle corresponde a um alarme falso, tá bom? Então, os alarmes falsos, eles correspondem a erros tipo 1 em teste de hipótese, tá? Então, eles são aqueles erros tipo 1, ou seja, eu rejeitar a hipótese nula, né, quando ela é verdadeira. Então, o alarme falso, ele corresponde a eu achar que o processo está fora de controle, né, mas ele está sob controle, tudo bem? Então, no exemplo aí do gráfico para a média, com os limites de controle 3 sigma, né, a gente computou um CMS 0 de 370, certo? Ou seja, caso uma amostra seja coletada a cada hora, haverá um alarme falso aproximadamente a cada 15 dias. Tudo bem? Então, mesmo que o processo esteja sob controle, em média, a cada 15 dias, nesse caso, a gente vai ter um ponto caindo fora dos limites de controle que vai corresponder a um alarme falso. Ou seja, o processo ele está sob controle, né? E aí esse ponto fora dos limites de controle vai só alarmar a gente, né? Vai dar um alarme de que o processo está fora de controle, mas ele não está, tudo bem? Então, olha só, pessoal, o uso do CMS para a determinação de tamanho e frequência das amostras, né? Então, olha só, no exemplo anterior, né, esse exemplo que a gente vem trabalhando aí dos anéis de pistão, né? Imagine que a linha central ela seja igual a 74, né, como a gente fez 74 milímetros, e que a média real do processo tenha se modificado, né, para 74,015. A gente não sabe disso, tudo bem? A gente está imaginando aqui que ela pode ter se modificado para 74,015. A gente acredita que ela seja 74. Tá? O que vai acontecer? Olha só, a gente pode, nesse caso, né, a partir de uma curva que a gente vai já ver em seguida, né, a gente chama curva característica de operação, é possível computar a probabilidade da média amostral cair fora dos limites de controle, certo? Quando ocorre essa mudança aí, se a média do processo mudar para 74,015, tá? Então, por meio de uma curva característica de operação, a gente consegue computar essa probabilidade, ela dá aproximadamente 0,5, certo? Ela dá um P igual a 0,5 aproximadamente, tá? Então, olha só, a gente pode computar um CMS, que a gente vai chamar CMS1, que é o CMS no caso do processo estar fora de controle, né? Então, olha só, esse CMS1 aqui ele vai ser 1 sobre P, né, que é a probabilidade da média amostral cair fora dos limites de controle, que vai ser 1 sobre 0,5, vai ser 2, certo? Ou seja, se coletarmos uma amostra a cada hora, levará em média 2 horas para detectar essa mudança na média, tá? Peraí, professor, explica isso aí melhor, né? Seguinte, pessoal, imagina que a gente está com um gráfico de controle cuja linha central é 74 e os limites de controle são aqueles anteriores lá que a gente computou, né? E aí imagine que o processo real, a média real do processo, tenha se modificado para 74,015, certo? Imagine que esse valor aqui seja inaceitável, tá? Essa modificação. Quanto tempo vai levar, em média, para a gente identificar que o processo está fora de controle? Okay? Para a gente identificar
né, para a média amostral cair fora dos limites de controle e alertar a gente de que o processo está fora de controle. Quanto tempo vai levar? Né? Com essa modificação da média, a probabilidade da média amostral cair fora dos limites de controle muda. E ela muda para aproximadamente 0,5, certo? Com essa probabilidade 0,5, em um valor esperado, né, do número de amostras até eu detectar essa mudança é 2. E se eu coleto uma amostra a cada hora, logo vai levar em média 2 horas para detectar essa mudança. Tá? E a pergunta que a gente deve se fazer é o seguinte: será que essas 2 horas para detectar essa mudança, ele é um tempo muito longo ou curto? Né? Dependendo da minha taxa de produção, imagina que eu produza 1.000 anéis de pistão por hora, certo? Em 2 horas eu vou ter produzido 2.000 anéis. E aí eu teria produzido 2.000 anéis com uma dimensão média, né, 74.015, o que pode ser inaceitável do ponto de vista de engenharia. Pode ser que esses anéis com essa dimensão próxima de 74.015, eles sejam imprestáveis, sejam inúteis, né? Não possam ser utilizados e aí virem sucata, por exemplo. Tá? Então, a análise que a gente tem que fazer será que essas 2 horas aqui não é um tempo muito longo para eu detectar a mudança no processo? Né? E se for um tempo muito longo, o que é que a gente tem que fazer? A gente ou vai ter que aumentar o tamanho da amostra, que a gente computa, que hoje é 5 anéis, né, a cada hora, ou a gente vai ter que reduzir esse intervalo de amostragem, talvez para 30 minutos, a cada 30 minutos, ou até a cada 10 minutos, isso dependendo da situação. Tá? Olha só, pessoal. Aqui a gente tem a ilustração de uma curva característica de operação. Né? Então, o que é que essa curva indica? Né? Ela vai nos mostrar aí a probabilidade da estatística amostral cair entre os limites de controle em função da modificação na média real do processo. Tudo bem? Então, veja só, aí no eixo X, né? Nesse caso, a gente tem essa curva característica de operação para esse exemplo que a gente resolveu, né, da média, né, do problema aí dos anéis de pistão, tá bom? Então a gente tem aí no eixo X a média do processo, né? Então a gente vê que inicia em 74, que é a nossa linha central, né, do nosso gráfico de controle, né? E corresponde aí à média que a gente assume como verdadeira, né, de acordo com a hipótese nula. E no eixo Y, né, o eixo vertical, a gente tem a probabilidade aí da média amostral ela estar entre os limites de controle, né, os limites que a gente estabeleceu. Então veja que à medida que a gente vai se deslocando para a direita, né, ou seja, o eixo X aí ele indica a média real do processo. Né? Então, à medida que a média real do processo muda e se distancia da linha central do gráfico de controle, né, vocês veem que a probabilidade da média amostral cair entre os limites de controle, essa probabilidade ela vai caindo, né? Ela vai reduzindo, certo? Então, se a gente olhar aí cada uma dessas três curvas, ela corresponde a um tamanho de amostra. Né? Então, para o tamanho de amostra n igual a 5, né, nós vemos aí que essa probabilidade ela vai caindo de uma maneira mais suave, né? E à medida que a gente aumenta o tamanho da amostra, a probabilidade ela cai bem mais rápido, né? Então, com amostras maiores, a gente consegue perceber mais rapidamente a mudança na média do processo. Né? A probabilidade da média amostral cair fora dos limites de controle é maior, né? E aí a gente consegue perceber mais rápido, tudo bem? Então veja aí que no caso do exemplo, né, a gente está assumindo aí uma mudança da média para 74,0150, né? Então se a média tiver mudado aí para esse valor, né, veja que na curva para n igual a 5, a probabilidade da média amostral estar entre os limites de controle é aproximadamente 50%. Né? Se a gente aumentar a gente aumentar aí o tamanho da amostra de 5 para 10,
A probabilidade, ó, aqui correspondente ao 74.0150, né, essa probabilidade ela vai cair aqui para aproximadamente 0,1. Tá? Então, a probabilidade da média amostral estar entre os limites de controle. Tá bom? Então, isso significa o quê? Né, que se eu aumentar o tamanho da amostra de 5 para 10, eu vou conseguir perceber aí muito mais rápido a mudança na média. Tá bom? Então, olha só, dado a mudança da média, né, real do processo para 74.0150, se adotarmos um tamanho de amostra de n igual a 10, né, pela curva característica de operação, a probabilidade de uma observação cair fora dos limites de controle é aproximadamente p igual a 0,1. Tá? Portanto, nosso comprimento médio da sequência, né, correspondendo a uma mudança, né, caso haja essa mudança na média real do processo, né, então a gente chama de CMS1, tá? Esse comprimento médio da sequência vai ser aqui 1 sobre P, né, em que P é a probabilidade da minha média amostral cair fora dos limites de controle. Né? A curva de operação, curva característica de operação, ela dá a probabilidade da média amostral cair dentro dos limites de controle. Né? E logo a probabilidade de cair fora é 1 menos 0,1, que no caso é 0,9. Então, dividido por 0,9 vai dar aí aproximadamente 1,11, certo? E, portanto, o tempo esperado, né, para detectar essa mudança, na média, seria de aproximadamente 1,11 horas, né, assumindo que a nossa frequência aí de amostragem é a cada hora. Tá? Então, vejam que se eu aumentar, né, o tamanho da amostra de 5 para 10, né, nós modificamos o tempo aí médio para a gente identificar essa mudança de 2 horas para 1,11 horas. Né? Então a gente diminui aí quase pela metade o tempo para a gente detectar, né, necessário em média, né, para a gente detectar essa mudança na média do processo. Tá bom? Olha só, pessoal, uma outra tópico aqui interessante com relação aos gráficos de controle são as regras, a adoção de regras sensibilizantes. O que são essas regras? Né? Elas são regras suplementares que podem ser usadas para identificar se o processo está fora de controle. Tá? Então, nós temos a regra básica, que é se a minha estatística amostral cai fora, né, dos limites de controle, essa é o primeiro indicador de que o meu processo está fora de controle. Tá? Mas, além dessa regra básica, a gente pode adotar regras suplementares que nós chamamos de regras sensibilizantes. Essas regras, elas, em geral, né, elas correspondem à ocorrência de padrões improváveis no gráfico. Né? Então, alguns exemplos aí dessas regras incluem os seguintes. Né? Então, por exemplo, 2 ou 3 pontos consecutivos fora dos limites 2 sigma. Tá? Então, a gente pode definir aí limites 2 sigma, né, que são limites, né, mais estreitos, né, que os limites 3 sigma. E aí, se eu tiver 2 ou 3 pontos consecutivos fora dos limites 2 sigma, eu consideraria que meu processo está fora de controle. Tá? Uma outra regra é eu ter 4 ou 5 pontos consecutivos fora dos limites 1 sigma. Então, o limite 1 sigma seria um limite ainda mais estreito, né, definido, né, especificando aí o nosso z de alfa sobre 2 igual a 1. Né? E aí, se eu tiver 4 ou 5 pontos consecutivos, fora dos limites 1 sigma, eu também consideraria o meu processo fora de controle. Né? Uma terceira regra seria uma sequência de 8 pontos consecutivos de um mesmo lado da linha central. Então, por exemplo, se eu tiver 8 pontos consecutivos acima da linha ou abaixo da linha, eu consideraria que tem alguma causa atribuível aí e o meu processo está fora de controle. Né? Por que isso? Porque esse padrão aí de uma sequência de 8 pontos consecutivos de um mesmo lado, né, da linha central é uma sequência muito improvável. Né? E aí, dada essa improbabilidade dessa sequência, eu vou ficar aí desconfiado de que deve ter alguma causa atribuível e que meu processo não está sob controle. Né? Uma quarta regra, né, seria eu ter 6 pontos em uma sequência sempre crescente ou decrescente. Né? E se eu tiver observar uma tendência, por exemplo, 6 pontos crescendo ou 6 pontos decrescendo, aí isso já me alertaria que o processo está fora de controle. Tá?
Então, esses são alguns exemplos de regras sensibilizantes. Nós podemos adotar muitas outras regras aí. Isso vai depender muito do caso particular, do processo particular, tá? No entanto, né, nós devemos ter cuidado no uso dessas regras sensibilizantes, pois elas podem aumentar muito a ocorrência de alarmes falsos, tá? Então, cada regra dessa que a gente adotar, vai haver uma probabilidade da regra ela ser ativada, né, por acaso, certo? E existe uma probabilidade pequena, mas ela pode ser ativada por acaso. E aí, quanto mais regras eu tiver adotando ao mesmo tempo, né, as probabilidades combinadas aí dessas regras, né, a gente pode aumentar consideravelmente a ocorrência de alarmes falsos, né, e aí é preciso ter bastante cuidado com relação à quantidade, quais regras adotar, tudo bem? Pois bem, pessoal, a gente então chegou ao final aqui da aula, né? Para resumir, né, uma pequena síntese aqui da aula, dessa aula, né? Então a gente viu a definição do gráfico de controle de Shewhart, né? Que o gráfico de controle o objetivo dele é a gente plotar, né, e observar valores de uma certa estatística amostral ao longo do tempo, né? E aí a gente poder identificar se o nosso processo de produção está sob controle ou fora de controle, né? Então os elementos básicos dele são uma linha central, né, que define ali o parâmetro, o valor que a gente espera, né, para um parâmetro sobre uma hipótese nula, né, um valor adotado, tá? O valor que a gente acredita ser verdadeiro, né? E limites de controle que são definidos aí em função da distribuição de probabilidades da estatística que a gente coleta do processo, né? A gente viu também sobre plano de ação para fora de controle, né? Então, o gráfico de controle ele não vai ter utilidade se a gente não tiver um plano de ação do que fazer quando a gente detecta que o processo está fora de controle, né? Nós também vimos sobre comprimento médio de sequência, né, que vai nos dar aí um número médio de amostras até que um ponto caia fora dos limites de controle, né? Então, o comprimento médio de sequência ele tanto ele é um número importante para a gente poder identificar qual vai ser a frequência de alarmes falsos, como também para a gente identificar a rapidez com que nós vamos conseguir detectar que o processo está fora de controle, né? E finalmente nós vimos sobre regras sensibilizantes, que são regras adicionais, regras suplementares que a gente pode adotar, né, que correspondem a padrões improváveis observados no gráfico de controle e que vão aí identificar também, sinalizar para a gente que o processo está fora de controle, tá bom? Enfim, pessoal, então essa foi uma aula sobre introdução, né, de introdução aos gráficos de controle. Espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir essa aula e até mais.